Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 8 de junho de 2026, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta aí antes do recesso junino. Exatamente. E nessa semana vamos falar de alguns assuntos que vocês mais demandaram no início do mês de junho. Vamos falar sobre a questão do pagamento dos precatórios do Fundef na rede estadual Bahia, o rateio. Vamos também tratar sobre o rateio na rede municipal de Salvador, que os valores estão aí na conta judicial. Tem ainda a questão da certificação funcional e a promoção nos graus dos professores e professoras da rede estadual Bahia neste mês de junho. E, por final, tem a questão das faltas e atrasos e saídas antecipadas. Vamos falar sobre a postura atual de uma parte dos diretores escolares da rede estadual Bahia que vem adotando medidas extremamente rígidas contra professores e professoras, transformando o ambiente escolar em um verdadeiro campo de tensão. Quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então, fique conosco. Colegas, antes de mais nada, faltar ao trabalho realmente deve ser algo evitado. Os estudantes nos aguardam, no caso de professores e professoras, e a população aguarda também por outros servidores públicos de outras áreas. Afinal de contas, no caso da escola, existe um processo educativo em andamento. Isso é um fato e precisa ser respeitado. Por outro lado, existe algo ainda mais importante do que tudo isso: a nossa saúde física e mental, a saúde dos nossos familiares e também das pessoas que nós amamos. Nós somos seres humanos antes de sermos servidores públicos. E quando o autocuidado é abandonado, o adoecimento chega. Abandonar o autocuidado, a saúde, por causa de demandas trabalhistas ou escolares não é aconselhável. Por isso, se você precisar faltar para cuidar da sua saúde, pare, falte e cuide-se, tá bom? Nenhum trabalho vale mais do que a nossa própria vida. Agora, vamos a um ponto interessante, né, e importante, é o ponto de vista administrativo quando nos ausentamos do serviço público por motivo de saúde. Precisamos, nestes casos, justificar essa ausência. Essa justificativa deve ser apresentada à chefia imediata, juntamente com o documento legal correspondente, um atestado médico, uma declaração médica. A direção da escola apenas recebe este documento para fins de registro funcional e avalia se irá ou não ter algum tipo de falta. No estado da Bahia, o servidor efetivo pode se afastar, pode faltar, na verdade, por questões de saúde, sem a necessidade da perícia médica oficial do estado da Bahia, por até 10 dias contínuos ou intercalados, dentro do período de 60 dias de 2 meses. Ou seja, ele não precisa ir para a perícia médica oficial do Estado se ele faltar 10 dias no período de 60 dias de 2 meses. Basta que ele entregue o atestado, o documento, à sua chefia imediata. Ultrapassado esse limite, a partir do 11º dia de falta de ausência ao trabalho, passa a ser necessária a avaliação da perícia médica do Estado. E para isso você pega aí seus relatórios, seus laudos e faz seu requerimento aí sim de afastamento, de licença para tratamento da saúde. Nessa situação, o servidor vai ter que protocolar o pedido de perícia e apresentar seus laudos, exames e demais documentos médicos necessários se ele faltar mais de 10 dias continuamente ou intercalados, sendo efetivo, no ambiente escolar, não é? Então, passou de 10 dias, em 60 dias, tem que ir para a perícia. No caso dos servidores REDA, a regra é diferente. São até 15 dias de afastamento de atestado médico e após esse período, ele deve passar pela perícia junto ao INSS. Fazer aquele velho requerimento chamado de requerimento de auxílio-doença, pelo 135, fazer o protocolo na internet sem precisar ir a lugar algum e daí aguardar a data da perícia e o veredito sobre seu afastamento além dos 15 dias. Aproveito também para esclarecer uma questão importante. O atestado médico deve conter a indicação de afastamento, quando a gente falta 1 dia, 2 dias, 3 dias. E deve indicar também o número de dias necessários. Deve falar afastamento por tantos dias necessários. A informação do CID não é obrigatória, viu? Pode ter o seu atestado de afastamento sem indicar qual é o CID. Isso já é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Da mesma forma, o servidor não tem a obrigação de apresentar laudos médicos nem compartilhar detalhes sobre sua situação, sua condição de saúde com chefes imediatos e muito menos diretores de escola ou colegas de trabalho. Essa informação pertence à sua vida privada, à esfera
privada, tá certo? Outro tema que gera muita polêmica envolve os atestados de comparecimento, as declarações de comparecimento à consulta, de acompanhamentos com familiares que precisam de assistência médica. Pais, mães, filhos, cônjuges dependem também do servidor, muitas vezes, para ser acompanhado em um tratamento de saúde. E muitas vezes precisamos faltar ao trabalho para consultas, exames ou procedimento médico dessas pessoas que são parentes em primeiro grau. A legislação do servidor público do Estado da Bahia, do servidor público do Poder Executivo, não trata de forma expressa sobre o abono de ausências para ida, consultas, exames ou acompanhar parentes de primeiro grau. Por outro lado, diversos outros regimes jurídicos do próprio Serviço Público Baiano reconhecem esse direito em suas normativas internas. Ou seja, exemplo do Poder Judiciário, que já tem esse atendimento. O servidor do Judiciário Baiano pode faltar para ir à consulta, para ir a exames e apresentar a declaração de comparecimento. A legislação federal também prevê esse direito do servidor em algumas normativas semelhantes. A exemplo do Estatuto do Servidor Público Federal, que prevê a ausência no trabalho para consultas médicas e também para a realização de exames, tá bom? Além dessas ausências esporádicas, a própria legislação baiana, e nesse caso do Poder Executivo, permite a licença remunerada tanto para tratar da saúde, para o servidor tratar da saúde, como a licença remunerada para dar justamente acompanhamento à pessoa que está doente na família por um longo tempo. O servidor público do Executivo pode se afastar. Mas, em relação a essas ausências para consulta, para exames, a legislação não é efetiva, objetiva, e por aí tem trazido muitos problemas. Mas, por outro lado, a legislação do Estado da Bahia, o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia e também o Decreto 04, eles trazem algumas questões que permitem ao seu chefe imediato, ao seu diretor escolar, a abonar a sua ausência. Isso está na lei. Existe uma construção jurídica no Estatuto do Servidor Público Civil e nos decretos que permite que o chefe, o diretor, a diretora compreenda as situações de consulta e exames médicos e tratar com razoabilidade e bom senso para que se tenha uma gestão saudável. E daí pode abonar a falta daquele servidor até um limite de abono por ano. No entanto, o que eu tenho percebido é que alguns diretores de escola, principalmente, têm adotado um caminho oposto, o caminho do pesado, né? O caminho que fica mais difícil. Nós temos recebido aqui inúmeros relatos de professores e professoras que, mesmo apresentando comprovante de comparecimento ou acompanhamento médico para exames e consulta, tiveram faltas lançadas, ou então atrasos registrados e os seus descontos aplicados. E isso parece que no final de maio virou uma epidemia. E o mais grave disso tudo, a diretora, o diretor, o gestor, não teve um diálogo prévio. É feito sem comunicação, sem oportunidade de esclarecimento, de contraditório, de autodefesa, antes de se aplicar o desconto salarial. Durante o mês de maio, como eu disse, vários casos chegaram ao meu conhecimento e contra-cheques também. Direções, diretoras simplesmente ignoram a realidade dos trabalhadores e aplicam os descontos diretamente na remuneração a partir da informação de atraso, saída antecipada ou mesmo ausência para consultas médicas e exame. Esse tipo de postura demonstra fragilidade na gestão de pessoas e gera um ambiente de trabalho hostil. Repito, faltar ao trabalho não pode ser regra, mas administrar pessoas com respeito, equilíbrio, humanidade é obrigação de qualquer diretor e diretora de escola, de qualquer gestor público. Marco Aurélio, o que deve acontecer então nesses casos? Primeiro, nem todo diretor, nem toda diretora, nem toda chefia tem esse mau hábito de ficar imputando esses descontos sem o contraditório e a defesa. Mas o gestor, o bom gestor, a boa gestora, primeiro deve ouvir o servidor antes de lançar a falta, a saída antecipada ou o atraso. Segundo, esse gestor deve garantir o contraditório e os esclarecimentos por parte do servidor. Terceiro, deve utilizar, quando cabível, o seu poder que está na lei de abonar aquela ausência, aquele atraso, aquela saída que foi existente. Quarta questão, deve comunicar previamente ao lançamento da falta, da ausência, do atraso, da saída, informar o servidor
que aquela situação pode gerar um desconto financeiro. Inclusive, deve dizer qual o dia, qual a data, qual a hora e qual o contexto em que aquela falta, aquele atraso, aquela saída antecipada será registrada para fim de descontos. Enfim, para terminar, o gestor deve procurar soluções razoáveis, inclusive negociando com o professor uma possível reposição, se for. O que não pode acontecer nessa história toda é o diretor, a diretora ou a chefia imediata em qualquer repartição pública abandonar os princípios básicos da boa administração pública. Deve-se ter respeito, transparência, diálogo e razoabilidade com os seus comandados, e não apenas lançar esses descontos em contra-cheques sem nenhum tipo de aviso prévio ou mesmo de um diálogo. Resumo da história de hoje. Atestados médicos devem conter afastamento, a expressão afastamento e a quantidade de dias. Atestados de comparecimento ou acompanhamento médico a parentes de primeiro grau devem ser discutidos com a chefia para análise da possibilidade de abono. E os gestores, diretores e diretoras devem dialogar com os seus trabalhadores antes de qualquer medida que gere desconto financeiro ou prejuízo funcional. Agora, se você, professor, professora, servidor público em geral, está inserido em um ambiente institucional adoecedor, tóxico, converse com seu médico nos momentos das consultas, dos exames, sobre os impactos emocionais que esse tipo de mau comportamento de alguns gestores, diretores e diretoras de escola, de alguns, tem trazido para você. Impactos emocionais e psicológicos que podem, inclusive, estar adoecendo você sem você perceber. E peça a ele um afastamento justamente do trabalho, onde ele declare no atestado que você precisa se afastar por X dias. E ali mesmo na consulta que você precisou fazer, você já sai com um atestado médico se afastando, caso o profissional médico entenda que é necessário diante do seu relato e dos seus sintomas na saúde. É isso, gente. Precisamos conscientizar a categoria para combater os maus gestores, diretores e diretoras de escola que estão por aí atribuindo atrasos, faltas injustificadas e ausências nos colegas na classe trabalhadora da educação. E nós sabemos que não são todos os gestores e vice-gestores. Nós sabemos que tem diretores, diretoras sensatas, que têm preparo para estar no cargo e que jamais fariam esse tipo de coisa com um trabalhador, sendo eles também trabalhadores, servidores públicos e, por fim, às vezes, professor e professora que estão passageiramente no cargo de gestão, tá bom? E aos colegas, não esqueçam, sua saúde é importante e vale muito mais do que esse tipo de ação de pessoas que não têm competência para ocupar os cargos. Vamos aos precatórios do Fundef e da Rede Estadual Bahia. A promessa é de pagamento para amanhã, dia 9 de junho de 2026. Será que finalmente o governador Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, vai pagar o dinheiro que deve aos professores e às professoras no rateio dos precatórios do Fundef? Vale lembrar que os valores estão aproximadamente 40 dias depositados na conta do governo do estado. Se estiver bem aplicado, pode estar rendendo R$500 milhão por dia. Exatamente, porque o valor depositado é superior a R$1 bilhão. E eu faço uma pergunta. Se existe discordância sobre esses valores, por que os tais representantes, os tais parlamentares não aguardam o pagamento amanhã para os beneficiários e depois que entrar na conta, ingressar imediatamente com a medida judicial para bloquear valores na conta do Estado que correspondam à questão dos juros e da correção? Porque esses tais representantes e parlamentares que recebem o nome da categoria não traçam esse caminho de luta jurídica a partir de amanhã para o rateio da Rede Estadual Bahia? São questionamentos que muitos colegas vêm me fazendo. A categoria acompanha atentamente cada movimento e espera transparência neste processo de rateio dos precatórios do Fundef da Rede Estadual, com juros e correção, como a lei manda, como os juízes estão decidindo, mas que o governador Jerônimo Rodrigues simplesmente entende diferente. Como ele está com a chave do cofre e o dinheiro na conta, ele paga o que ele quer e não o que a lei manda. Entendeu? Mas eu espero que ainda haja uma ação efetiva e imediata desses tais representantes e parlamentares discurseiros que vivem por aí defendendo a categoria na palavra, mas sem nenhuma ação efetiva em relação a essas questões, né? Ações jurídicas efetivas. Afinal de contas, são entidades, são parlamentares que recebem milhões de reais
de verbas públicas para os seus mandatos, ou então recebe milhões de reais por ano em arrecadação de taxas associativas e tem estrutura, condições, dinheiro para bancar uma luta jurídica que saia do estado da Bahia, que vá ao STJ e que vá ao STF. Mas, infelizmente, nós não temos nada de efetivo dessas pessoas já há décadas, não é isso? Precatório da Rede Estadual Bahia deve ser pago amanhã, mas só vamos acreditar quando estiver com os valores na Já em Salvador, na Bahia, o rateio dos precatórios do Fundef da rede municipal continua em andamento. Isso mesmo, os valores estão depositados na conta judicial do processo federal, na sexta vara aqui em Salvador, na Justiça Federal, e o juiz mandou que o município informe as contas corretamente, os dados bancários para transferência, sendo uma parte de 60% do montante total com juros e correção na conta precatório 60, destinado ao rateio dos professores, e o restante, precatório 40, que serão os valores destinados para a manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Os valores, então, continuam ainda nesse dia de hoje vinculados à Justiça Federal. O que sempre defendemos aqui é a vigilância permanente por parte da categoria. A categoria precisa acompanhar de perto cada etapa. Estamos por nossa própria conta há muito tempo, porque vocês sabem que decisões importantes sobre nossas vidas têm acontecido em bastidores, em gabinetes, entre os tais representantes, os tais parlamentares, sem a presença dos trabalhadores, sem nenhuma ata que seja divulgada depois da reunião com o município de Salvador, com as autoridades constituídas do município, e simplesmente a gente tem que acreditar naquilo que o prefeito diz e naquilo que os tais representantes e parlamentares dizem, não é verdade? Inclusive, no ano passado, alertamos aqui em nossas redes, eu falei sobre isso, que o tal acordo que acabaria com aquela extensa greve do município de Salvador, aquele acordo que apareceu foto do prefeito Bruno Reis com os tais representantes ali comemorando, que aquele acordo não valia de nada se não fosse referendado pela Câmara de Vereadores, ó, bateu certo. Agora, meses depois, nada aconteceu, os professores voltaram, cumpriram sua parte, Bruno Reis não cumpriu o acordo, e até agora não se sabe o que vai acontecer. E é exatamente por isso que a fiscalização da categoria, junto ao rateio dos precatórios do Fundef da Rede Municipal de Salvador, na Bahia, continua sendo indispensável. Portanto, colega, acompanhem, pressione por atas das reuniões de gabinete, fiscalizem, cobrem e participem. A pressão da categoria pode ser maior para o prefeito do que a pressão desses tais representantes e parlamentares que não trazem de maneira mais transparente o que acontece dentro dos gabinetes, divulgando as atas assinadas por todos nas reuniões que acontecem. Então, rateio dos precatórios do Fundef, da Rede Municipal de Salvador da Bahia, em trâmite, e aqui a informação é sem manipulação, vocês vão saber de toda a verdade. Inclusive, compartilhe esse vídeo com professores do município. Gente, por fim, o último assunto, certificação funcional na Rede Estadual Bahia, professores e professoras. O processo chegou ao fim, depois de tantos meses, a lista provisória foi divulgada na semana passada, o prazo de recurso já foi encerrado e a previsão é a divulgação da lista definitiva das pessoas com aproveitamento que mudarão de grau, a divulgação da lista dia 11 de junho de 2026. A partir daí, os servidores contemplados terão repercussões financeiras importantes. Haverá uma mudança de grau, do grau que você está para o novo grau, conforme a nova tabela que foi divulgada agora recentemente, é o reajuste de 2026. Haverá aumento do vencimento básico, reflexos em vantagens pessoais, em gratificações, adicionais calculados por meio de percentuais. Então, tudo que você ganha além do vencimento, que tenha cálculo de percentual, adicionais, direitos e gratificações, tudo será reajustado. E, naturalmente, também haverá o aumento proporcional nos descontos do imposto de renda, que é percentual, previdência do servidor do Estado da Bahia, que também é percentual, e o Planserve, que também é percentual. E um percentual perverso, porque é a partir de toda a remuneração do servidor e não apenas do vencimento. Altera o vencimento, altera as verbas e também o Planserve come sobre tudo, sobre toda a remuneração bruta. A lógica é simples. Quando aumenta a remuneração, aumenta também o valor absoluto dos descontos calculados sobre o vencimento, sobre a remuneração no estado da Bahia. Durante este mês de junho, acompanharemos atentamente os cálculos para verificar se tudo está sendo implementado
corretamente. E podem mandar os contra-cheques que eu analiso aqui e mando de volta para vocês. É isso, gente. Então, reajuste, certificação, tudo imbricado. Não se distrai no São João, confira seu contra-cheque e veja se houve realmente os reajustes, os percentuais calculados adequadamente, porque senão, RDV com cópia do contra-cheque pedindo que faça o acerto de contas e se não responderem, Poder Judiciário com processo imediatamente. Trabalhadores conscientes conhecem melhor os seus direitos e lutam com mais força para preservá-los, tá certo? Gente, essas foram as principais informações dessa semana. Continuaremos acompanhando todos esses temas de perto e também todos os demais assuntos que impactam diretamente na vida da educação e na vida dos professores e servidores públicos do estado da Bahia. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus colegas de trabalho no grupo de WhatsApp e em redes sociais, exatamente. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais fortalecida será a nossa luta coletiva, tá bom? Obrigado pela companhia até aqui, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos nós e lembre-se, resistência e luta sempre. Abraços e até o próximo vídeo.